Olá, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo ao Código Aberto, isso mesmo. É o nosso programa diferente, extraordinário, inédito, criativo e alternativo para a gente falar das coisas boas, das coisas eternas, das coisas bíblicas. E é bom demais ter você com a gente para mais um momento, mais um episódio dessa super temporada do conflito entre o bem e o mal. E como é que você está? Está de férias? Aí janeiro começa a chegar no finalzinho, para alguns vai dando aquela saudade das férias, ou não, né? Ou você está trabalhando diretão, daqui a pouco começam as aulas, eu não sei como é que você está, mas eu estou curtindo muito janeiro, é bom, é importante, você tem que dar uma parada, às vezes uma oxigenada, para vir um ano ainda mais alucinante para o bem. Quando eu falo alucinante para o bem, é porque dá sim, jovem, para você fazer a revolução do bem, viralizando o bem, com as coisas boas e com as coisas eternas. Com os meus super convidados aí, estão com sono? Não. Patrick, sono? Não. Olhando para a Annelise assim, eu senti o olho dela tá no outro mundo assim, né? Não. Inédito é à tarde, mas estamos aqui em pleno momento de férias. Isso. Você curte férias, Annelise? Muito. Merece férias, Anny? Sempre. Quem não? Também Todo precisa, mundo merece né? férias, Faz pastor. bem, né? Faz bem. Claro. Gasta assim, ó, um minutinho para contar pra gente o milagre que Deus fez na tua vida. Você passou por um período difícil, não foi, Anny? Passei. Isso foi em 2014, ano retrasado. Tá. Eu tive um problema chamado pneumotórax espontâneo. A pleura, que é o tecido que reveste o pulmão, o nosso pulmão, ela furou, sem motivo nenhum, por isso espontâneo. Eu não sabia disso, eu tive um mal-estar, fui para um pronto-socorro no dia seguinte, que eu senti um mal-estar. O médico fez alguns exames, inclusive o exame que precisa para detectar isso, que é o raio-x. E embora o meu pulmão já estivesse indo embora, até eu que sou leiga hoje, depois de tantos exames, eu vejo que estava ali, o médico não viu. Ele disse que eu estava com sinusite, me deu um remédio e mandou para casa. Olha aí. 2 dias depois eu voltei, mas fui para outro hospital. E aí eu me sentia muito pior, enfim, o mal-estar era muito grande, eu não conseguia dirigir nem nada. E aí entrei num outro hospital, a médica pediu muitos exames, quando finalmente ela viu que meu pulmão já estava furado há 4 dias. Tá aí o milagre do Senhor, porque o pneumotórax espontâneo em si ele não mata, mas dependendo do tempo que você ficar sem o seu pulmão funcionando, você pode ter uma parada cardiorrespiratória e vir, enfim, a morrer. Então, quando eu cheguei, o meu pulmão direito já não existia mais. Então, quem é da área da saúde, que acompanhou, que viu meus exames, eles falaram assim, foi pelo poder de Deus que você chegou aqui no limite. Precisei fazer 2 cirurgias, fiquei internada 10 dias, foi realmente um período muito desafiador, mas eu vi a mão de Deus em tudo. E posso contar uma coisa rápida que, para mim, é uma coisa maravilhosa de estudo? Quando eu perguntei para Deus se eu devia ir para o hospital ou não, porque eu não gosto de hospital nem médico, eu pedi para Deus responder para mim através da palavra dele. E eu não sou de ficar jogando sorte, viu, pastor? Não confio nesse tipo de coisa. Mas a forma como Deus atende a gente nas urgências, né, pela misericórdia dele. Eu orei com a Bíblia fechada e falei assim, se o senhor quiser que eu vá para o hospital agora, eu quero que o senhor me responda com um verbo de ação. Ir, foi, voltou, qualquer coisa do gênero. Se o senhor falar, eu levanto e vou agora. Se não tiver nada desse gênero no verso que sair, eu vou continuar aqui trabalhando normalmente. Eu estava trabalhando. E quando eu abri a Bíblia, tinha um verso em cima do lado direito que dizia assim, e levantou-se e saiu correndo. Nossa. Eu pedi um verbo, Deus mandou 3, assim, levanta e vai agora. Então, naquele momento, embora eu tenha passado momentos muito desafiadores depois, a recuperação foi muito lenta, eu tinha certeza que Deus tinha planos para mim e Ele me preservou porque Ele tinha um propósito. Anny, você é um milagre de Deus, então. Pela graça de Deus, pastor, eu E tenho você está total vendo noção aqui, disso. jovem do Código Aberto, hoje a gente sempre faz umas perguntinhas, já vou pular esse momento, porque nem tem porquê um testemunho desse, a maior prova de que você está vendo a Anny, sem saber o que ela passou 1 ano e meio atrás, veja isso, que coisa maluca. E a perfuração é sem mais nem menos, não tem... No meu caso foi. Porque para alguns outros é o quê? Levar algum objeto externo, contundente, uma facada, alguma coisa que seria cortar. Ou se a pessoa já fumou a pleura fumo. dela, pode ter uma deficiência maior, ou se ela isso. fuma. E que não era nada do meu caso, assim, as hipóteses. Então, eles falaram, Anny, pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer momento da vida. Infelizmente, aconteceu com você. E você está aqui bem viva e Pra honra e glória do nome de obediente, Deus. adorando a Deus. Amém. Com esse sorrisão, olha aí, ó. Amém. Essa é a Anny, eu fico feliz. Deus abençoe. Pastor, seja muito bem-vindo. Já Obrigado, conversamos pastor. outras temporadas, está aqui com a gente, a Jussara também. As perguntinhas ficam para o próximo episódio, mas já valeu. Super Patrick com a gente Opa. mais uma vez. A gente tem aqui também a Carla e o Fernando.
Fernandão, já vamos daqui a pouco cantar e conversar um pouquinho. Mas é isso, o programa Código Aberto é você jovem se sentindo como outros jovens. As suas lutas são as nossas lutas e as nossas lutas acabam sendo as tuas também. E é isso que Deus tem como plano pra gente, que a gente sobreviva, que a gente se reinvente e, acima de tudo, que a gente acredite. Deus seja louvado pela tua história, Anne, e de tantos outros jovens protegidos e blindados pelo céu. Quem não orou ainda, Patrick já orou? Então falta a Jussara, né, Jussara? Vai lá, ora com a gente então, por favor. Querido Deus, obrigada por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor nos inspire e nos ajude a entender a Tua vontade para as nossas vidas. Agradecemos as incontáveis bênçãos, rogamos a Tua presença por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pastor Campitelli, surge um livro em um episódio da Bíblia que parece meio que um hiato, é um espaço entre um grande momento e um outro grande momento, e agora o povo de Israel está assim, meio lá na Terra Prometida, e surgem o tal dos juízes. Os juízes também fazem parte de um momento onde o conflito entre o bem e o mal se torna evidente na Bíblia. Ok, mais uma vez nós vemos aqui o povo de Israel inserido dentro do grande conflito entre o que havia acontecido de entrar na Terra Prometida e os reis. E havia um período dos juízes. E diz a palavra de Deus que cada um fazia o que bem lhe parecia. É uma desordem. Era uma bagunça. Realmente, isso. não havia uma referência. E então o período dos juízes nos encontra nessa situação. O povo de Israel, sim, uma referência. Deus provoca e tenta colocar pessoas dentro de seu povo que sejam juízes, que possam dar uma normativa para onde o povo devia caminhar. Mas mesmo assim foi bem difícil, bem complicado. E realmente Satanás procurando acabar com o povo e com os desígnios de Deus para a história desse povo e para a redenção final ou para a vinda do Messias, né? Pastor Carlos, o nosso guia de estudo, inclusive, ele fala uma coisa interessante. Nunca houve na história bíblica um período tão caótico. A expressão caótico é dessa bagunça, desordem, mas é o mesmo povo de Israel, que recebeu lá os 10 mandamentos, que passou pelo deserto, saiu de Israel, que passou pelas 10 pragas. A que ponto chegou essa bagunça? Para a gente poder entender os personagens, que eu vou perguntar para vocês cada um dos personagens incríveis dessa semana. Perfeito. Novamente voltamos à questão de adoração e o povo de Israel agora começa a cobiçar ou desejar entrar na questão dos outros reinos e buscar outro tipo de deuses, porque o ser humano é assim, parece que se esquece rapidamente o que Deus faz na vida deles. Então eles já estavam na Terra Prometida claro, aqui. Depois de 40 anos dando voltas e Deus prometendo, e agora eles aí no meio e dizendo, esquecemos, vamos em busca de outras coisas, não queremos mais a esse Deus, e por isso que realmente é tremendamente caótico e sem nenhum tipo de governabilidade, né? Então pensa que coisa mais absurda, você passa 40 anos perambulando para entrar num lugar que você sonha. Quando você chega no lugar que você sonhou, você vive esse caos pelas suas próprias escolhas. É inadmissível, aí surge uma personalidade que é Débora. Eu tenho 2 mulheres, aí tem a Carla também que pode participar. Por que Débora surge na Bíblia como essa, eu acho que é essa pérola no esgoto, é esse carvalho de árvore dentro de um deserto e salta essa guerreira, parece quase cena de filme, né? Essa Débora, nesse momento, estamos falando de um momento caótico, de total destrambelhamento, ingovernabilidade nenhuma, crise. Vamos pensar um pouquinho no nosso Brasil, né? Muito pior do que esse 2015, 2016. O povo de Israel está em crise, não tem quem presta para liderar. Surge Débora. Pastor, é uma das formas de Deus mostrar para a gente que não tem desculpa para não ser fiel a Deus. Não importa quão caótica esteja a situação, quão difícil seja, qual é a situação do mundo. Mas todo mundo faz, mas todo mundo está indo, mas todo mundo está fazendo, mas todo mundo está comendo. Isso não é desculpa. Ah, mas a tentação é grande. Não. Gente, o que eu vi aqui é o que a gente vê na Bíblia. Débora é uma mulher ousada, uma mulher de fé, uma mulher corajosa. E ela tinha tamanha confiança em Deus e um relacionamento tão forte com Ele que a Bíblia diz que as pessoas iam a ela em busca de orientação, em busca de ajuda, em busca de auxílio, de conselho, porque viam nela uma mulher de fé. Então é assim, a pessoa podia estar pecando, ela podia estar errando. Não, mas vão em Débora que ela resolve. É assim, eu posso estar fazendo tudo errado, mas fulano é uma pessoa de oração, vão ali nele. As pessoas Ela sabiam, era referência, então. Ela era referência. As pessoas sabiam aonde buscar essa referência, essa ajuda, que Deus desperta naquele momento como um auxílio, como um reflexo do caráter dele, dizendo assim, gente, ainda dá tempo.
ainda é possível voltar daqui antes que as consequências sejam muito piores. Deus sempre buscando alternativas para seu povo, né? Nesse caso agora são os juízes e seres humanos como você e eu, com dificuldades, com problemas. A gente vai ver durante a guia de estudo dessa semana essa questão, né? Débora também falha, Gideão, que agora aparece, também com suas falhas, mas Deus sempre tem uma pessoa. Ele sempre coloca alguém para que possa ser essa referência no momento de crise. E aqui também fica sempre, né, pensando, Deus também precisa de jovens que se levantem com essa intencionalidade, que possam ser usados, que possam ser referentes em meio de uma crise, de um momento de problema, que possam ser bons conselheiros para seus amigos, que talvez não tenham uma perspectiva cristã de ver a vida. Então, Deus também suscita pessoas com essas características hoje em dia no meio de uma crise. Né? Bacana, Jussara. Débora, para você, o que mais te fascinou no estudo dessa semana ao ver Débora como grande personagem, essa guerreira no meio de tantos perdidos, desorientados, né? No primeiro momento eu não consegui ver Débora assim como uma guerreira. Eu consegui vê-la como uma mulher piedosa, alguém de confiança. O povo confiou muito nela. E aí eu penso nos meus dias de hoje, eu posso ser uma pessoa confiável? Eu posso ser uma pessoa, eu sou uma pessoa confiável, eu sou uma pessoa em quem as pessoas têm a liberdade de vir a mim, de contar um segredo, de abrir o coração, porque primeiro foi isso, as pessoas tiveram confiança nela. Ela inspirou isso, depois Deus usou. E aí vem aquele papel todo de guerreira, de liderança. O povo de Israel aceitou a liderança dela. E o mais incrível, uma mulher. Não era um homem, um guerreiro de batalhas. Foi uma mulher. Para tudo agora, que vai abrir exatamente o parêntese que eu queria abrir aqui no meio da discussão. Não está na nossa lição, não está no nosso guia de estudo, mas não tem como, no momento social que vivemos, quero ouvir você, Patrick, você, Carla, fiquem à vontade, qualquer um de vocês, mas a figura cultural da mulher, onde você vê em muitos lugares a mulher sendo agredida, violentada, tanto é que a Igreja Adventista tem um projeto chamado Quebrando o Silêncio, que sempre para tudo para valorizar e proteger e blindar essa sobrevivência feminina, mas, por outro lado, um mundo também que agora diz que não deixa de ser homem e mulher, tudo é igual. É essa androgenia, não tem diferença. Então, a gente vive hoje essa bagunça entre desrespeito e exagero. E aí surge a figura da mulher. Eu queria ver de vocês, quando você vê Débora, o posicionamento. Deus tem plano para as mulheres hoje, a despeito de qualquer machismo que exista na humanidade? A mulher é tão especial para Deus que quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa a quem ele apareceu foi a Maria Madalena, uma mulher. Bacana. Que mais? Carla, mulher. A mulher tem o seu papel e essa ideia de direitos iguais, eu acho que nós temos os mesmos direitos que todos somos seres humanos, mas eu acho que a mulher tem um papel diferente do homem a desempenhar. Perfeito. Porque nós somos diferentes, nós somos de sexo diferente, a gente tem... a parte fisiológica nossa funciona diferente, né? E nós temos papéis diferentes. O nosso cérebro funciona de modo diferente também. Então, nós temos papéis diferentes na sociedade a desempenhar. A gente pode lutar por direitos iguais, mas cada um tem o seu papel. E Deus tem um papel importante para a mulher. A parte de acolhimento é muito mais da parte feminina, sim, eu estou generalizando, né? A parte de acolhimento, a parte de abraço, de preocupação do outro, de cuidar do outro. Isso vem muito com o senso maternal que vem dentro da mulher, né? E isso é um papel que a gente pode desempenhar muito bem. Bacana, e fale o que quiser, olha, pode me falar depois, me detonar nas redes sociais, pode vir. Mulher tem um tipo de sentido que homem não tem. Tem o sexto sentido que não tem. É ou não é, pastor Carlos? Elas olham pra gente com aquela cara, a minha Ellen, aquele olhar azul assim que me devora. Não falei? Não falei? Aí, ó, falei pra você. Eu fico quieto, eu falo assim, falou. Mulher tem uma percepção. Tenta enganar a tua mãe. Tenta enganar a tua mãe. Tenta, não dá, não dá. Isso aqui não é um assunto, mas só para você entender, mulher jovem que ida do programa Código Aberto. Código Aberto é o espaço para você ver a Bíblia de um jeito diferente. Assim como Deus usou Débora. Para de ficar achando que você não presta. Larga a mão de se achar fim da fila. Deus fez você para ser uma grande serva de Deus, uma grande mulher segundo o coração de Deus. Pode ser juíza, pode ser profetisa, pode ser guerreira, pode ser mulher, pode ser dona de casa, não importa. O que importa é que Deus te chamou para ser uma mulher segundo os sonhos dele. Então, fecha parênteses, defendamos as mulheres, porque Débora está na Bíblia provando em Juízes, nesse período de bagunça completa, que Deus usou uma mulher
para pôr ordem no galinheiro, chegar e dizer, peraí, tem um Deus e vocês podem recorrer a esse Deus. Duas mulheres, né? No caso aqui aparece Jael. Pastor, bem personagem lembrado, eu estou aqui só falando de muito Débora, mas tem importante, onde Débora e se- Jael, né? Exatamente, onde se identifica com o povo de Deus e vai fazer uma proeza, às vezes parece até bastante sanguinária, né? O que ela vai fazer, mas se identifica com o povo do Senhor, com as questões espirituais, e aí ele diz, e veio o livramento de parte de Fechou. outra mulher, Jael também, né? Fechou todas, pastor. Débora e Jael, mulheres que representam a importância de mulher em tempo de crise. Então, está vivendo crise, estamos num tempo de crise? Deus também conta com as mulheres para fazer parte do seu grande batalhão de revolução do bem. Vamos para o próximo personagem, Gideão. Eu quero ouvir agora você, Patrick. Gideão é aquela figura que eu, quando estava nos meus 12, 13 anos, não sei se até meus 19, como é a tua idade, mas eu me lembro assim, Gideão, aquele personagem que traz pra gente um pouco de aventura, né? Ele duvida, daí tem aquela coisa da lã molhada, ação seca, é uma coisa meio de filme, até que Gideão com seus 300 faz o impossível com um grupo pequenininho, né? Gideão mostra para mim uma diferença bem clássica entre o que seria uma fé teórica e uma fé prática. Porque logo quando ele recebe o chamado para ser um juiz, a princípio Gideão questiona o poder de Deus e fala assim, por que o nosso povo está vivendo nessa condição? Se você não é o Deus que os nossos pais falavam, que abriu o mar vermelho, e aí ele começa a embasar todo o poder de Deus naquilo que ele ouviu, mas dificilmente naquilo que ele experimentou de uma prática real. E por isso ele passa a desconfiar do poder que Deus poderia capacitá-lo para que ele se tornasse um juiz. É tanto que depois ele passa por várias práticas, uma fé prática, onde ele vivenciou o poder de Deus e não mais as histórias que ele ouvia dos seus pais. E aí então que ele se levanta como juiz do povo de Israel para fazer todas as maravilhas que ele fez pelo povo. E acho interessante que o nosso guia aponta os midianitas como essa influência. Então, o povo de Israel vivendo um sincretismo. Vou ter que chamar o intervalo, mas o que é o sincretismo? É a mistura. O maior problema não é a oposição, sabe? Quando é preto e branco, é luz e trevas, sal e terra, é doce e pimenta. Não, quando você vive essa oposição, você percebe os polos. O maior problema é quando acontece a mistura. É essa mescla, é esse cinza, é o relativismo, é o sincretismo, é o mais ou menos, depende do quê, talvez pastor, e agora está os midianistas junto com os israelitas e surge esse Gideão, que eu quero ouvir depois desse intervalo. Por que Gideão é tão revolucionário e chega ao ponto, então, de argumentar com Deus? Não chega a soar um desrespeito alguém argumentar com Deus? Onde está o Deus dos meus pais? Já já a gente volta no próximo bloco do seu programa Código Aberto. Não sai daí. De volta ao seu programa Código Aberto, e olha só, eu escutei uma frase uma vez um pouco polêmica, dizendo assim, olha, lute com Deus, lute até contra Deus, mas nunca lute sem Deus. Eu vejo aqui em Gideão um momento de impaciência, onde você tocou nesse assunto, Patrick, onde você chega a argumentar com Deus. Uma coisa é você lutar com Deus, outras vezes é você talvez até lutar contra Deus, não estou dizendo assim na luta física, mas por que não? Fisicamente, espiritual. Você dizer assim, meu Deus, cadê você? Foi isso que você interpretou assim, nessa impaciência de Gideão? Sim, Gideão, por mais que ele ouvisse das maravilhas de um Deus poderoso, aquelas maravilhas não estavam presentes ainda na vida dele, não sentia uma fé prática, porque uma fé tão prática a ponto de capacitá-lo para uma posição tão importante que ele teria que ocupar. Então ele retruca Deus mais ou menos assim, tá bom, Retruca Deus, olha a expressão. Você quer que eu seja um juiz? Então tá, me prova que você tem poder para me capacitar agora. Eu quero viver essa prática real. Eu quero fazer prova de Deus para que você possa mostrar para mim, e não das histórias que eu ouvi, o poder que o Senhor tem para que eu possa operar maravilhas. Pastor Campitelli agora, falando para os jovens da América do Sul. Um jovem que faz isso com Deus, não soa desrespeito, o cara retrucando com Deus. Então agora eu quero viver a prova de Deus. Isso não é meio soberano demais, exagerado para um jovem? Me parece que não. Na verdade, quando Gideão se apresenta, ele como até se diminui, não? Dizendo, mas eu não, eu sou fraco. E Deus diz, não, você é valente, você tem coragem. É a mesma situação que às vezes Deus coloca a gente em algum compromisso e nós queremos lavar as mãos e dizer, não, isso não é comigo, é outra pessoa que pode ir no meu lugar. E me faz lembrar também a Moisés, né? Nós também precisamos de provas, e Moisés também precisou de algumas provas. Gideão faz a mesma coisa.
colocou também a prova. Não está sendo ousado demais pedir para Deus certas provas. Até às vezes a gente, quando bate um papo com os jovens, eles perguntam assim: e aí, pastor, eu quero namorar com uma pessoa, e aí eu vou colocar para que Lã seca no chão molhado. Aquela coisa, o sinal é factível. Isso realmente tem a ver muito com a experiência pessoal. Para Gideão, foi uma estratégia que ele utilizou realmente com seu Deus, porque havia uma afinidade tão clara que ele saberia que essa resposta viria de parte de Deus, né? Pastor Então, Carlos, e isso é exatamente sem a gente ter combinado a maneira como Deus está dirigindo a lição de hoje, nosso encontro no Código Aberto, a história da Anne. Porque, veja, você também... Peraí, eu vou abrir uma Bíblia e tal. Foi. Deus compreende o momento de luta. Eu acho que eu respeito plenamente o que você acabou de colocar. O jovem não é ousado demais quando ele depende demais. Se você está numa profunda luta com Deus e você põe Deus à prova. Agora, o que não pode também é o jovem que não lê a Bíblia, não faz a lição, não ora, não está nada. Agora eu vou abrir aqui e dizer se eu devo ou não devo acertar um emprego. Até porque, pastor... Não, não é assim. Peraí. Agora, se você está como você estava, lutando com Deus, Senhor, eu vou ou não vou para o médico, eu estou mal, mas eu já estou contigo o suficiente para poder pedir um momento de uma resposta que eu não tenho como tirar de outra maneira. Aí você encontrou a resposta. Até porque, assim, Deus sabe a resposta que nós precisamos e como dar na hora certa. Perfeito. E outra coisa, como o senhor falou aí da dependência, não existe e nunca vai existir na eternidade dependência extrema de Deus. Extrema no sentido de exagerado. Nunca. Nossa, está dependendo demais de Deus, de forma Jamais. nenhuma. Quanto mais você depender de Deus, melhor para você. Melhor para o relacionamento seu com Deus. Então, o colocar Deus à prova nesse sentido é como você falou. Eu coloco Deus à prova, mas eu busco e eu sei ouvir a voz dele de tal forma que, quando a resposta vier, eu sei se é dele ou não. Gostei. Aqui a gente pode decretar um batalhão, pastor Campitelli, de jovens disponíveis a serem provados e provarem a Deus. E confiantes. Confiante que realmente a resposta de Deus não sempre também é no tempo da gente. Eu pego isso aqui de novo, porque às vezes o silêncio de Deus eu não sei administrar. E isso é uma questão difícil, Sem dúvida. no aspecto espiritual. Quando é que Deus vai me responder? Posso voltar à prova? E se não vem o sinal? Eu vou desistir da fé? Mas Deus tem a resposta certa no momento que Ele achar melhor. E também o tipo de resposta. É como uma menina vai perguntar para seu pai. Imagina você com tua filha que diz assim: papai, me deixa brincar com essa faca aqui. Não, filha, não brinca não. Mas eu quero brincar com essa faca. Não, mas filha, não é para brincar. Filha, tá bom, vai lá, brinca com a faca. E vai lá e corta o braço. Né? E aí depois vem chorando e dizendo: mas papai, eu cortei o braço. E anos depois você tentar explicar para ele assim: mas eu te disse que não era... Mas, papai, por que você não me falou na hora certa? Então, Deus tem seu momento certo e para dar as coisas para seus filhos na hora certa, como diz em Mateus, quando dizem em Mateus que Ele vai dar a seus filhos, se um pai terrenal sabe dar coisas boas, o Pai Celestial ainda muito mais, né? Então, esperar de Deus a melhor resposta de parte Jovens, dele. então podemos fechar aqui o assunto. Já falamos ali de Débora, fomos para Gideão, esse profeta, esse homem, esse guerreiro, esse líder que na hora que precisa também, ele luta com Deus, até contra Deus num desespero de prova, e Deus responde. Jovem, não tenha medo de ser ousado se você está com Deus. Agora, se você não gasta tempo com Deus, também não vai querer que Deus já apareça numa nuvem enquanto você não está nem aí para nada. Então, peraí, também depende da nossa participação com Deus, bem colocado, essa dependência de Deus, que é o que acontece ao inverso com o próximo personagem, que eu resumo numa frase, né? Nunca brinque com os dons que Deus te deu. Nunca brinque com o tempo que Deus te deu. Nunca brinque com a qualidade que Deus te deu. Nunca brinque com as virtudes que Deus te deu. Porque daí surge um dos grandes heróis da Bíblia, que infelizmente, no momento de super força, se tornou o mais fraco de todos. Eu estou falando de Sansão. Sansão também foi dos juízes, foi Débora, foi Gideão, e agora surge esse personagem épico da Bíblia chamado Sansão. Quero ouvir você. Eu sempre me pergunto, e depois estudando um pouco mais o guia, o quão longe Sansão poderia ter ido se ele estivesse dentro dos propósitos e dos caminhos de Deus. E muitas vezes a gente percebe isso para o jovem hoje,
A gente encontra jovens com muitos talentos, que têm muitos dons, que têm muitas facilidades em realizar determinadas tarefas. E pense o quão longe esses jovens poderiam chegar se estivessem dentro dos propósitos do plano de Deus no início da sua caminhada. Jussara, Sansão, que figuraça. Tinha tudo, era forte, era sábio, inteligente, vinha de um berço esplêndido, prometido já no ventre para ser um grande super-herói real. Não existe super-herói. Mas na Bíblia, Sansão surge como um verdadeiro herói nato. O que aconteceu, né? Sansão se acomodou com o poder de Deus com ele. Eu tenho a impressão que ele achava que sempre ia poder fazer aquilo que ele fazia. Ele extrapolou. Não soube aproveitar tudo aquilo que Deus teve para ele. Ele se acomodou mesmo. Ele não achava que ia ter o fim que teve. Jamais. Anny, eu tenho um texto aqui no nosso guia muito forte. Deus promete sabedoria, mas não tem uma promessa de Deus para aquele que se acha demais. De forma nenhuma. E Sansão se achou. Aliás, como diz uma amiga minha, ele não se achou, ele se teve certeza. Né? Gostei. Ele saiu assim... Tem os que se acham e aqueles que se têm certeza. Se tem certeza. Foi o caso de Sansão. E é um caso triste, porque assim, a gente falou agora há pouco, né? Como eu falei, que não dá para ter dependência extrema de Deus, no sentido de, eu dependo muito de Deus, como se fosse algo negativo. Já Sansão foi para um outro extremo. Cada coisa que a gente vê na história de Sansão, você não vê ele consultando a Deus para tomar decisões. A gente não vê Sansão pedindo orientação de Deus. Ok, Senhor, agora o que eu faço? E isso que o Patrick falou, Ellen White fala no livro Patriarcas e Profetas, que os pais de Sansão fizeram o que estava dentro dos poderes deles, né, da necessidade deles, para cuidar daquele filho que foi separado por Deus desde o ventre da mãe. E Ellen White fala exatamente isso, que se Sansão tivesse feito o que estava dentro da sua capacidade para caminhar junto com Deus e se manter no caminho dele, gente, Sansão tinha ido muito longe. Ele teria sido um herói maior ainda. E mesmo assim, a gente vê mais uma vez aqui na história de Sansão a misericórdia de Deus. Então, assim, uma coisa que me lembrou aqui é que Sansão tinha um coração muito fraco para a mulher, mas muito fraco. E Deus, por sua misericórdia, usou até a sua fraqueza para falar ali com o povo inimigo, que estava atacando o povo do Senhor. Isso me lembrou Faraó, porque quando Deus manda Moisés libertar, ser o libertador, né, digamos assim, do povo de Israel, quando eles estavam no Egito, Deus diz assim, eu vou endurecer o coração de Faraó. E quando a gente busca no espírito de profecia, Ellen White conta que Faraó já tinha o coração muito duro. Ou seja, Deus, na verdade, também usou uma fraqueza, uma debilidade que Faraó já tinha, ou seja, vamos trabalhar em todo o momento. Deus trabalha o tempo todo e constantemente. Inclusive, quando a gente vira e fala assim, não tem solução nenhuma. Mas também tem mais uma coisa que me chama a atenção. Olhar para Sansão, embora ele tenha errado muito, a misericórdia de Deus trabalhou através da história dele, literalmente até o último segundo da vida dele. Enquanto teve fôlego de vida, Deus, Sansão, vamos mais uma vez. Por amor do meu nome, vamos mais uma vez. Pelo meu povo, vamos mais uma vez. Então, também assim, fica o recado para nós e para todos os jovens que estão assistindo, para a gente nunca duvidar, quando você vê alguém na lama do pecado, dizendo assim, esse aí já deu tudo que tinha que dar. Porque a gente nunca sabe de que lodo vai surgir um lírio, da onde Deus vai fazer brotar uma história nova e libertadora para o povo dele. Bacana, gente. Fechou, Sansão? Partiu, Ruth? Olha, Sansão tem muita coisa, Tem muito. viu, pastor? Sansão é uma história para jovens, especialmente, com muitos elementos interessantes. Desde o ponto que Sansão, a questão da sensibilidade e de nossos sentidos, né? Ele deixa que os seus sentidos estejam por sobre seus valores, né? Questão de, eu quero isso aqui, ponto final, eu não estou nem aí com meus pais, não estou nem com Deus, esse aqui me agradou, a meus olhos eu quero isso para ela para mim, né? E é o que ele pede para seus pais agora, e realmente a fraqueza que ele tinha, Satanás entrou aí. O grande conflito novamente entra na cabeça de uma pessoa de tal maneira que vai roer, vai chegar lá, vai incomodar de tal maneira que vai pegar você. E isso que aconteceu na história de Sansão. Se era questão de mulher, o inimigo carregou todas as baterias, carregou todo o possível para realmente fazer a tentação nele. Ele que tinha uma alergia à autoridade, ele gostava de entrar no terreno inimigo e achar que ele ia sair ileso, que ia sair bem, e esse às vezes é meu problema, é o nosso problema.
achar que a gente pode entrar em terreno inimigo e sair de maneira ilesa lá, e sair intacto desse lugar. Então, cuidado com relação a essas questões, né? E realmente a questão do olhar, de se agradar e de colocar realmente na hora da escolha, está basado em que minhas escolhas, no que eu gosto, no que eu prefiro, ou não é realmente o que Deus colocou para a minha vida. E Sansão preferiu, colocou no peso as preferências e o gosto, e assim também aconteceu o que aconteceu na vida dele. Mas mesmo assim, Deus cumpriu seus propósitos com a morte de Sansão no final, para poder levantar o povo dele, né? O povo dele. Fechou, veja, Sansão, um homem de muito músculo e pouco neurônio, né? Muita força e pouca fé. Muita conquista, mas pouca dependência e humildade. Subiu para a cabeça. Você queria falar, Patrick? Ah, tá ok. Vamos para o próximo, então partiu Ruth, né? Agora vamos para Ruth. O que acontece com Ruth? Outra personalidade que vem dentro de Juízes mostrar para a gente o conflito do bem e do mal. É engraçado que nesse guia de estudo, quando a gente olha para a história de Ruth e para o grande plano de fundo, que é o grande conflito, né? Ela foi, dessa lição aqui, a única que não travou uma batalha de espadas como travaram os outros personagens, né? A gente vê desde Débora, passando por Gideão, passando por Sansão, que o grande conflito deles era real, eles travavam uma batalha mesmo. Mas Ruth, aqui no nosso guia de estudo, ela traz esse plano de fundo não para um embate físico, mas para um plano de fundo pessoal. Ela estava vivendo, ela e a sua sogra, elas estavam vivendo um momento onde o grande embate estava sendo feito a nível pessoal, no caso da extinção de uma linhagem, que era a linhagem, se a gente acompanhar lá na frente, é a linhagem direta de Jesus, né? Então, o grande conflito se manifestava naquele momento não em uma guerra com muita gente, com muito guerreiro, com espadas, com sangue, mas na extinção de uma linhagem que futuramente iria surgir o Salvador do mundo, Jesus. Fantástico. Opinião, Jussara, sobre Ruth no cenário do conflito entre o bem e o mal. O que me chama a atenção é que o Ruth não era do povo. Olha aí, não uma era estrangeira. dos israelitas. E ela quis Não ser. era sangue azul, não era... Não, e ela fez a escolha de ser. Então, e muitos, como foi o caso de Sansão agora que a gente acabou de estudar, que era do povo e não fazia questão de ser. Ela não. Ela desejou aquilo e ela ainda se espelhou na sogra. Foi o testemunho vivo em casa. E ela também traz uma coisa para os nossos dias. As batalhas que a gente vive no lar. Dentro de casa, as escolhas que a gente faz no lar. Isso me chamou a atenção. Isso faz a gente pensar que o grande conflito do bem e o mal do jovem não é só no trabalho, na faculdade, no namoro, mas também dentro de casa, né? Então, talvez não no cenário Ruth, não na questão agora usando exatamente, clonando a história de Ruth e sua sogra, mas realmente tem outras situações muito piores do que Ruth e Noemi. Gente que está dentro de uma casa e talvez não seja o nosso caso. Creio que aqui nós temos famílias, né? Você é uma família super cristã também, mas não é fácil. Meus pais vieram de famílias não cristãs. Você escuta a história, você vê a energia gasta para você se manter firme quando todo mundo ao redor não é. E isso não é nada fácil para um jovem que às vezes enfrenta esse desafio de ser bem numa família que vive ou transpira o mal, né? Gosto também da história de Ruth, destacando novamente as mulheres, né? Aparece aqui as mulheres, né? De uma não crença, no caso da Ruth, e agora Deus usa novamente para trazer a linhagem do Messias. E me faz lembrar a outra mulher, Raabe, também, não era do povo, mas Deus utiliza, traz e também vem da linhagem que aparece aí no livro de Mateus, quando fala da genealogia do próprio Cristo Jesus. Deus utiliza pessoas sensíveis à sua voz e a seus planos quando se colocam nas mãos dele, né? Mesmo não entendendo ou compreendendo o todo, né? E é por isso que às vezes eu não posso me confiar em que eu conheço todas as coisas. Eu já sei tudo, eu já nasci num lar adventista. Essa base não te salva. O que te salva é a dependência de Deus, desses juízes que estamos vendo aqui, que tiveram que ter para que os propósitos de Deus se cumpram na vida de uma pessoa. Mais uma vez, uma mulher que se deixa levar pelos propósitos de Deus para a vida dela, e agora nasce o Messias na linhagem dela, né? É maravilhoso, gente. É só você entender que o jovem faz parte desse cenário mundial, onde você só precisa se agarrar numa coisa: submissão, significado,
relevância com Deus e, acima de tudo, dependência dos sonhos de Deus. Jovem, se você tem esse significado de vida, se você se sente relevante no plano da redenção e depende de Deus, acabou. Agora falta o quê? Uma geração humilde para ser instrumento nas mãos de Deus para essa revolução, pastor. E é isso que a gente percebe mais do que nunca, não só a Novo Tempo, Código Aberto, mas as iniciativas dos líderes de jovens dizendo assim, há uma juventude que pode fazer algo extraordinário, uma juventude com a força de Sansão, mas se não tiver a prudência de Ruth, a ousadia de Gideão e talvez essa dependência de Deus de Débora, não adianta força, não adianta nada, não vai acontecer nada. Agora, quando você tem essa força com Deus, aí se prepare, porque eu gostei de que algum de vocês falou, ninguém nunca vai imaginar o que Sansão teria sido. O que Sansão poderia ter acontecido se tivesse tido a prudência de Ruth, a sabedoria da hora certa, de dependência de Deus, de calma, de se doar para Deus. Não aconteceu, né? Gente, rápido intervalo, tem música e ainda mais um personagem que agora vai fechando o momento de Juízes, um dos grandes, extraordinários profetas da Bíblia, que é Samuel, aquele Samuel mesmo. É isso aí, já já a gente volta no último bloco do programa Código Aberto. Vamos lá? Já interagiu aqui, querido telespectador? Código Aberto também está nas redes sociais. Coloca agora aí nosso endereço do Facebook. É só você entrar lá, dar like na página, fazer parte desse batalhão de jovens que também recebem selfie do Código, vídeos e ficam por dentro, ficam ligados e conectados nas redes sociais. Como eu sempre digo por aí, redes sociais são redes de pesca. Isso mesmo. Use das suas redes sociais para pescar gente para o céu. Depende da maneira como você usa, de maneira saudável, de maneira cristã, de maneira autêntica, para que um jovem também, junto com o seu smartphone, possa ser um missionário do bem na comunicação e levando Jesus ao coração de muita gente. Vamos para a música, super louvor, casal grande, Carla e Fernando. O que é que vocês vão cantar e por quê? Entrega. Enquanto o senhor fechava o bloco anterior, eu fiquei pensando que era tudo o que a música que a gente vai dizer fala. A nossa entrega e o poder que nós temos através disso, juntos, ligados a Jesus. Amém. Meu Senhor, te entrego meu viver, sujeitando meu querer, teu chamado já ouvi. Hoje aqui vou te dar meu coração e a mais pura emoção para servir em teu louvor. Minhas mãos, outras mãos vão segurar os meus pés irão seguir onde tua voz mandar. Meu Senhor, meus desejos eu te dou. Põe em mim o teu amor para servir em teu louvor. Minhas mãos, outras mãos vão segurar, os meus pés irão seguir
servir em teu louvor. Põe em mim o teu amor para servir em teu louvor. Amém, casal. Foi bom estar com vocês por um mês, né? Foi um prazer para nós do IEP termos participado aqui. Bom demais, gente. Que legal. A gente continua aqui e agora, terminando o último momentinho, últimos minutos do programa, surge um personagem que é a transição, Pastor Carlos, abre pra gente um pouquinho, depois de tanta zoeira, tanta bagunça com os juízes, mas ao mesmo tempo, no lodo, pérola, no deserto, flores, como a gente viu Débora, como a gente viu Sansão, como a gente viu Gideão, como a gente viu outros personagens, de repente surge agora Samuel. Samuel, um filho esperado, né? Um filho da Ana, esperado, e Deus tinha um plano muito especial para esse menino, essa criança especial. E também dentro de um contexto muito difícil, caótico, continua o caos, porque agora os filhos de Eli, que era o sacerdote da época, né? Eram terríveis. E aí está acontecendo de tudo, o que você pensar, o que você imaginar e muito mais, está acontecendo e dentro do templo, fazendo cada coisa, e agora vem uma figura especial, que é a figura de Samuel, uma figura levantada realmente por Deus, e agora passa o momento de transição dos juízes para o período dos reis, né? Deixa eu gastar um pouquinho de tempo aqui, porque realmente o nosso guia de estudo abre essa janela, ao puxar Samuel, ele puxa junto de carona a figura de Eli. E você vê que ali a questão familiar, de um pai até servo à igreja, servo ao templo, servo a Deus, não conseguia conduzir a sua própria família. E eu queria abrir aqui um pouquinho a discussão nesse conflito entre o bem e o mal, porque você vê que os filhos de Eli foram permitidos por Eli manter a baderna do povo de juízes, do templo de juízes. Até Deus tem que suscitar um Samuel para dizer para Eli, olha, você pode até ser do templo, mas a tua casa está longe de ser templo, né? Pastor, Eli foi um pai indulgente, a lição usa essa expressão, essa palavra. Como assim indulgente? Ele foi displicente, ele não cumpriu o papel como pai. O fato de um pai nascer rico ou ser rico não é garantia de que seus filhos serão ricos. O fato de um pai ter saúde não é garantia de que seus filhos terão saúde e assim por diante. Um fato de um pai ser cristão ou trabalhar na igreja não significa que seus filhos farão o mesmo. E, por certo, nós conhecemos muitas histórias dessas, de pessoas que estão na igreja e seus filhos não, ou saíram da igreja. Isso aqui é um caso nítido, um exemplo claro disso. Então, ele trabalhava, ele foi separado por Deus, designado para cuidar do povo, mas ele não foi um pai no sentido de ser presente, de corrigir, de educar. E quando nós vamos ler os escritos da escritora cristã Ellen White, a gente vê que, efetivamente, ele foi omisso. Então, a única vez, a história conta, Ellen White conta, que ele foi conversar com os filhos, quando ele soube, né? Olha, seus filhos estão fazendo isso, isso, aquilo, outro. Ele chegou para os filhos e falou só assim, olha, vocês não podem fazer isso. Essa foi a forma dele repreender os filhos por uma lista, como falou o pastor Carlos aqui, de coisas terríveis que eles faziam. Os dois olharam para a cara dele e falaram, valeu, pai. E continuaram fazendo as mesmas coisas que eles faziam até ali. Ou seja, eles não estavam ligando nem para o próprio pai, não estavam ligando para Deus. E a história conta como foi o final dos dois. Eles foram destruídos, eles foram mortos. E há esse comparativo, né? Olha o diferencial no caso de Samuel. Ele foi um filho esperado, não dizendo que os filhos de Eli talvez não tenham sido. Agora, Ana orava por esse filho antes mesmo dele ser gerado. Ela cuidou desse filho. E mesma coisa, Patriarcas e Profetas, no livro, a gente vê que não é que Samuel não sofria influência de coisas negativas. A diferença, como a gente já viu até em outras lições, foi a questão da escolha. Samuel decidiu servir a Deus, ele decidiu se manter nos caminhos de Deus, ele decidiu se manter longe das más influências, ele decidiu o tempo todo. Aí a gente queria ouvir você um pouquinho, Patrick, porque agora você mais jovem um pouquinho, eu quero ver assim, essa geração dos 20 anos para baixo. A influência dos pais seria bem recebida nesse conflito do bem e do mal? Porque também Eli, será que não seria hoje esses pais modernos que deixam os filhos terem liberdade democrática para o livre-arbítrio de decidir o que é certo e o que é errado?
Tá aí a lei da palmada, né? Que foi tanto polemizada aí quando surgiu. Mas eu vejo um contraste muito grande, e falando assim, tanto dos filhos de Eli como de Samuel, entre eles dois. Porque Samuel, ele não era filho do sacerdote, ele não tinha uma responsabilidade natural de servir a Deus com tanta profundidade como teriam os filhos de Eli. E aí, claro, que vai entrar a influência direta do quanto os pais, eu diria que quanto os pais se comprometem a entregar os seus filhos na mão de Deus. E, pessoalmente, a minha família, posso dizer que eu tenho uns pais maravilhosos, são presentes de Deus e, de fato, eles todos os dias fazem questão de falar assim para mim e para meu irmão, olha, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é orar por vocês. E isso não tem como me tocar, não tem como não me tocar, né? Poxa, como é que o meu pai vai estar orando por mim e eu vou simplesmente escolher ignorar a voz de Deus? Não faz sentido, não faz nexo. É uma influência tão direta e tão poderosa que eu acho que entra naquele exemplo. A prática dos meus pais com relação à espiritualidade e tal, fala tão alto para mim que eu não consigo ouvir nada que seja fora disso para que eu pratique na minha vida diária. Fantástico, Jussara. Samuel e Eli. Samuel, se ele fosse seguir o exemplo que ele estava tendo em casa, e a casa dele, incrivelmente, era o tabernáculo, ele não teria sido o homem que foi, mas ele escolheu não seguir os exemplos que ele tinha ali de Eli e dos filhos dele. Os filhos de Eli perderam o controle e ele foi conivente. Ele era conivente, ele via tudo que acontecia, mas não tomava providência. Aí você me faz lembrar num flashback a última temporada, quando lá estudando Jeremias a gente se deparou com Josias, né? Aquela situação toda daqueles reis, um pior do que o outro, e um Josias que surge não para imitar nada ao redor dele. Me faz lembrar agora, porque Samuel, então, olhando para o templo, tinha um pai, entre aspas, adotivo, que era Eli, omisso, os filhos baderneiros, e ele agora ali com aquela influência. Tinha tudo para dar errado, né? Mas ele escolheu seguir os ensinamentos de Deus, os ensinamentos que ele aprendia no tabernáculo. Digamos assim, que ele foi para a teoria, pelo que ele aprendia na teoria, e não pelo que ele via ali na prática ao redor. Apesar de que ele teve um Deus que se manifestou para ele, então ele viu também aquele Deus em prática. O que isso impacta na nossa vida? 1 minuto para cada um, acabando o programa rapidinho, mas agora eu quero pegar todos esses juízes, essa situação de crise, de baderna no povo de Israel, para dizer, hoje, isso aplica como? A gente tem 30 segundos, que a gente só tem 3 minutos para acabar o programa. Vai lá. Não importa qual a situação na qual você se encontre, Deus tem uma proposta, uma solução e um plano de resgate. É possível desde que você escolha ficar com Ele. Boa. Pastor, para hoje. Samuel, como os Josias também que você mencionava, eram crianças, né? Deus também fala claramente para crianças com um plano especial. E essa criança que depois vira adolescente e jovem, quando sabe ouvir a voz de Deus e colocar os planos de Deus na sua vida, Deus vai fazer coisas maravilhosas e realmente trazer uma pessoa, um referente para outros jovens e ser um testemunho vivo do poder de Deus na vida de qualquer um, quando se coloca nas mãos de Deus. Fantástico. Jussara, num tweet. Vai lá. Não interessa com quem eu esteja, nem onde eu esteja. Eu sempre tenho uma escolha. Bacana. Patrick, 140 caracteres para você. Os juízes viviam em uma crise física, mas que tinha início e causa em uma crise espiritual que eles estavam vivendo, o povo de Israel naquele momento. Acabou. E você, na crise que vive, vai fazer o quê? Vai fazer igual Sansão, se achando, ou vai fazer igual Débora, dependendo? Vai fazer igual Samuel, se ousando a ser diferente, ou como Eli, farinha do mesmo saco, conivente e displicente? O que é que você vai ser depois dessa semana? Um Gideão que luta tanto com Deus a ponto de dizer assim, meu Deus, o Senhor me dá liberdade de eu desafiá-lo, de eu confrontá-lo. Eu tenho tanta intimidade contigo que o Senhor me dá permissão de pedir uma prova. Nós começamos o programa de hoje ouvindo exatamente o testemunho da Anne, dizendo, eu estava tão em provação com Deus que eu ousei fazer um desafio para Deus. E a Anne está aqui com vida, com bênção, com uma vida protegida e uma jovem servindo essa igreja. E agora eu te pergunto, e você? Mais luta do que ela, que começou num assusto, numa doença que não se semeia, se colhe sem se semear? Querido jovem, para de olhar o que não presta e olha para Deus que presta.
Para de olhar aquilo que deu errado e começa a ver aquilo que pode dar certo. Nós terminamos hoje dizendo, é a crise, só fala em crise, crise, crise. Crise, ok, crise desde Lúcifer, né, pastor? Desde o primeiro sábado com vocês, desde a primeira temporada, do primeiro programa dessa temporada. A crise é cósmica. A crise não é um governo brasileiro, a crise não é um problema financeiro, a crise não é uma questão dos Estados Unidos, na China ou do Estado Islâmico. Não, não. A crise é Lúcifer. E aí eu te pergunto, Juízes parece os tempos de hoje. Sem lei, sem liderança, sem partido, sem realeza, sem alguém que inspire, sem um controle, sem uma organização. E aí, jovem, isso é desculpa? Desculpa para você entrar na crise? Ou para você saltar dela como uma Débora, como um Gideão ou como um Samuel? Eu desafio você a ser essa geração radical, essa geração de revolução, essa geração de ousadia, essa geração que cumpra aquilo que Deus quer de você, mais do que aquilo que o mundo tenta neutralizar você. Aí quando você vê uma juventude que pega a palavra de Deus e diz, pode ter um Eli, mas eu vou ser um Samuel. Pode ter um povo perdido, mas eu vou ser uma Débora. Podem ter midianitas do lado, mas eu vou ser um Gideão. Ah, jovem, eu ainda vou ouvir falar de você. Por isso que a gente está aqui, para desafiar você, levá-lo ao extremo da fé e um dia lá no céu a gente entender mais do que nunca o privilégio, do lado de cá do céu, a gente tomar as decisões corretas junto de Deus, para todos sempre. Deus te abençoe. Código Aberto é esse espaço único para a gente estudar a Bíblia de um jeito diferente, desabafar o coração e a alma. Ao acabar esse programa, fecha teus olhos, faz uma oração, convida a Deus para a tua vida, tem uma semana extraordinária, posta nas suas redes sociais o Deus que rege a tua vida e faça a diferença, jovem, porque a gente aqui está fazendo o que a gente pode junto à TV Novo Tempo. Agora falta você, telespectador, nos dar reação de maneira prática, ousada e eterna. Forte abraço, Deus te abençoe. Até o próximo programa. Código Aberto. Tchau, tchau.